A gente, assim, andando, né, no mundo em que a gente anda hoje e tendo essa percepção, né, com olhos espirituais da fragilidade do ser humano mesmo com relação à fé, como que você percebe e tenta passar essa mensagem que você, né, para elevar essas pessoas, percebendo que cada uma tem uma visão, mas com uma única mensagem, alcançar todas essas vidas, cada uma no seu nível? Esse é um grande desafio, porque todo domingo um pastor subiu no púlpito, ele tem que saber que ele vai falar para maduros, ele vai falar para medianos, ele vai falar para bebês na fé e ele vai falar para convidados. A Bola de Neve é uma igreja que tem uma unção de evangelismo violenta, então às vezes 200 pessoas aceitam Jesus num culto. Então quando eu vou subir no púlpito, eu tenho que saber, eu vou falar um assunto aqui que vai ter um monte de gente que chegou hoje. Sim, e o que Paulo fala? Quem é o mais importante? É o que chegou agora, é o que ainda precisa crer. Sim, que às vezes a gente vai e que já tem um entendimento um pouquinho maior da palavra e fala, poxa, é aqueles que nem sabem, por exemplo, a necessidade e o porquê de se batizar, não sabem nem o beabá, e, né, eu fico preocupada com essas, falando, elas precisam saber do beabá também. Então a gente na igreja tem esse cuidado, eu passo isso para os pastores, você tem que saber que você tem que dosar você tem que dosar a refeição que você vai oferecer. Então tem que ser uma comidinha que os mais velhos vão comer e vão falar, me alimentei. Sim, é desafiador, e os bebezinhos, né, vão participar e vão falar, não entendi tudo, mas gostei, quero andar com Jesus. Sim. Então você tem que ter esse jogo de cintura e essa habilidade que na verdade é sobrenatural, né? Você deixar ser conduzido pelo Espírito Santo para falar com todos os presentes ali. Sim. Na Bola de Neve, vocês têm essa questão de buscar o avivamento realmente do Espírito Santo, que algumas linhas, né, algumas igrejas têm mais a linha pentecostal, outra é mais tranquila. Como é a Bola de Neve na prática? A Bola de Neve é uma igreja pentecostal. A gente só vive o avivamento, a gente tem fome e sede de avivamento, a gente nasceu de forma sobrenatural. Então tem certos líderes que têm tantas habilidades naturais, eles têm oratória, eles têm retórica, eles sabem 5, 6 línguas, eles estão super preparados para aquilo, estudaram para ser líderes pastores. No nosso caso, se Deus sair dali, a gente morre, porque eu nunca vou conseguir pregar sem a presença do Espírito Santo. Eu não tenho essas habilidades. Eu nunca vou conseguir conduzir uma igreja se a glória de Deus não estiver comigo e se Ele não for na minha frente. Eu arrebento a igreja. Então a gente sempre vai depender da ação de Deus. O avivamento é a presença de Deus numa igreja, numa região, numa cidade, num grupo de pessoas. Então a gente vive o avivamento. A gente depende dele para tudo. A gente está toda hora chamando o Espírito Santo. A gente quer ver curas, a gente quer ver milagres, a gente quer ver sobrenaturalidade. Há um tremendo incentivo para que as pessoas busquem com zelo os melhores dons, porque é aquele lance da experiência e da palavra. Sim. Eu quero a palavra, mas o que a palavra diz? A palavra diz que eu faria coisas iguais ou maiores que Jesus fez. Por que Jesus fez essas coisas? Porque o Espírito de Deus está sobre ele. Então, se o Espírito de Deus estiver sobre mim, se o Espírito de Deus que está em mim tiver liberdade para me levar a esse desenvolvimento de fé, eu vou ver no meu ministério 1 Coríntios 12, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, cura, fé, maravilhas. Eu vou ver línguas, interpretação de línguas. Então a Igreja Bola de Neve vive isso o tempo todo. Eu viajo demais, eu viajo muito cobrindo as igrejas. Semana passada eu estava em Campinas, no sábado já estava em Belo Horizonte, ontem eu estava agora aqui no Tatuapé. E nessas minhas saídas, qual que é a minha maior função? Incentivar as pessoas a crescerem no seu nível de fé, porque o que Jesus disse? Se vocês não verem milagres, nunca crerão. Quando a gente escuta essa afirmação de Jesus, a gente faz uma interpretação carregada de religiosidade e às vezes de preconceito, porque você logo pensa nos incrédulos, duros de coração, fala, esses incrédulos, eles só vão crer se eles verem milagres. Mas não era isso que Jesus estava dizendo, porque ele estava ensinando isso para o seu povo, então ele só estava mostrando o meio pelo qual a fé cresce, é vendo sobrenaturalidade, é vendo milagres. Sim. Então quando você tem uma experiência sobrenatural, a tua vida muda.
E eu conto às vezes algumas experiências que eu tive nesse sentido, de ver ímpios, incrédulos, sem nenhuma experiência com Jesus, tendo experiências com Jesus e saindo apaixonados, sendo quebrantados. Em 2018, um jogador que tinha sido convocado para a seleção brasileira se machucou e foi cortado. Aí um judeu que estava fazendo um negócio com ele falou: poxa, você tem que ir lá no meu pastor que você vai ser curado. Aí ele ficou meio assim, mas como ele queria fazer o negócio, ele acabou indo. Daqui a pouco eu estou em casa, eles chegam em 4, 2 empresários, esse jogador, mais esse judeu. E eu falei: tá bom, vamos lá. Você o quê? Você crê em Jesus? Ele falou: eu sou meio evangélico, meio católico. Eu falei: então você não entendeu nenhum dos dois, mas vamos lá. Vamos comigo aqui. Jesus, você acredita? Jesus eu acredito. Então tá ótimo, é isso que interessa. Não importa a sua religião. Você acredita em Isaías 53, que está dizendo aqui que Jesus levou sobre ele os nossos pecados e as nossas enfermidades? Ele falou: acredito. É o que eu preciso. É pouca a tua medida de fé, mas Jesus nunca deixou de fazer um milagre por uma pequena medida de fé. O pai do menino endemoniado, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, chegou para Jesus dizendo: se tu podes fazer alguma coisa, que é o tipo de questionamento e abordagem que não tem nem certeza do que Deus é capaz de fazer, medida de fé desse tamanho. E aí Jesus já muda o jogo dizendo: tudo é possível ao que crê, e vai e cura e liberta o menino. Então o que eu vivi ali foi isso. Eu falei: vamos orar. A gente começou a orar, a glória de Deus veio, já começa todo mundo a chorar. Orei por cura, por quê? Porque Jesus curou, e ele disse que a gente curaria em nome dele.